Bom dia, agora nós vamos dar início à nossa aula de matemática. Novamente aqui pedindo que hoje tenha paz, tenha amor, tenha saúde, tenha muita alegria, tá? Feliz sexta-feira. Nós vamos falar sobre as medidas de comprimento, né? Vamos trabalhar especificamente o metro. Lembram que a gente trabalhou as medidas do tempo, né? Que a gente descobriu, a gente aprendeu, aliás, que a gente pode medir o tempo sim, através das horas, dos segundos, dos minutos, dos anos, dos meses, né? E dos dias da semana, né? Então, hoje nós vamos aprender sobre o metro, tá? Essa medida de comprimento, que a gente usa o metro quando? Para medir coisas mais ou menos grandes, né? Um pouco grandes, e medir coisas bem grandes. Você vai comprar, por exemplo, um tecido na rua, né? Você não compra, por exemplo, o arroz, o feijão e o açúcar no metro, por quilo, tá? Cada produto, ele é medido, ele é pesado por uma unidade de medida. A gente vai estudar hoje o metro e vamos descobrir quando e como a gente usa o metro, tá? Durante muito tempo, as pessoas elas usavam partes do corpo para medir. Como assim, tia? Medir comprimentos. Por exemplo, o palmo. Elas pegavam a mão, né, e colocavam em cima de um livro, né, em pé, deitado ou em pé. Quantas vezes a pessoa colocasse a mão, era a quantidade de medida aproximada, porque não era uma medida padrão como a gente tem hoje em dia, né? Já os cálculos certinhos daquele tamanho. Era uma medida aproximada, porque a gente sabe que as mãos não são iguais, os pés não são iguais, tem tamanhos diferentes. Então, cada pessoa encontrava uma medida aproximada, tá? Então, elas diziam assim, mediam um objeto, alguma coisa, e dizia, deu 5 palmos. Não dava nem para saber exatamente, né, qual era o tamanho certo. Outra pessoa já dava 6 palmos, 2 palmos, né? Então, era complicado, porque não tinha uma medida exata, era uma medida aproximada. Usava o pé também, usava, dando passos. A pessoa ia caminhando, né, para medir, por exemplo, um comprimento de uma parede, né, na hora de uma construção, aí tinha que ir dando os passos e contando. Já pensou? E os pés não são iguais, então cada um achava uma medida aproximada. Podia até achar igual, né, se os pés fossem do mesmo tamanho. Mas existia aqueles que o pé é menor, então dava uma outra medida. A polegada, que é o uso do dedo, o dedão, né, o dedo polegar. Então você colocava, né, e com o tamanho do dedo você ia medindo espaço pequeno. A jarda, que era usando aqui, ó, o braço, esticava, igual esse menino tá fazendo aqui, ó, tá? Por exemplo, para medir roupas, tecidos, eles faziam muito isso. Pegava e media aqui, colocava o tecido, dobrava, e aí usava o tamanho do braço até aqui no peito. Eu chamava jarda, tá? E o passo aqui, como eu ensinei, tá? A pessoa ia caminhando até contando quantos passos dava. Então, imagine, sem ter as medidas exatas, como é que era, né? Difícil. Mas eles conseguiram, né? Já tinham pelo menos uma noção do que poderia ser o tamanho, né? Atualmente, nós temos uma unidade padrão chamada metro, para medir distância, comprimentos, né? A gente usa, quando vocês verem um número com essa letra aqui, M, quer dizer metro, tá? Toda vez que vocês verem um Mzinho do lado de um número, né, os dois números, ou três, seja lá quantos forem, tiver o M, se referindo à unidade de medida metro, tá? Com base no metro, como unidade padrão, alguns instrumentos de medidas foram criados. Aí, ó, a régua, que já facilitou, né? A medida exata, ela é toda divididinha aqui em centímetros. A trena, né? A fita métrica, usada aqui pelas costureiras, a trena usada pelo pedreiro. O metro articulado também usado pelos pedreiros, né?
Então, esses instrumentos já facilitaram muito, porque eles são todos divididos em centímetros. Centímetro é a menor unidade de medida antes do metro. Centímetro é para medir, por exemplo, você pega a régua, tem 30 centímetros, né? Ela mede coisas pequenas, comprimentos pequenos. Não dá para você pegar, até dá você pegar uma régua e medir o comprimento de uma parede, mas vai demorar. É melhor você pegar um metro articulado, né? A fita métrica, né? Daqui, se você fosse medir o tecido usando a jarda, essa medida de antigamente, não ia dar uma medida exata e ia demorar. A fita, ela já te dá uma medida exata, porque ela é toda dividida em centímetros. 1 metro, gente, 1 metro tem 100 centímetros. Do 1 até o 100 forma 1 metro. 2 metros tem 200 centímetros, tá? Por aí vai, certo? Então, lembre disso. 1 metro tem 100 centímetros. É como se fosse do 1 até o 100 nessa fita aqui. Daria 1 metro. Então, esses instrumentos aqui facilitaram e muito a vida dos trabalhadores, das pessoas em casa, porque passamos a ter medidas exatas, né? Esses instrumentos com a unidade de medida padrão metro e o centímetro, no caso também, nos deram medidas exatas para facilitar a construção de casas. Ficou até mais seguro, né? Porque construir uma casa usando partes do corpo, você não tinha exatamente uma medida correta. Então, com esses instrumentos, você tem a medida exata, né? Do tamanho para fazer, do que deve ser feito certinho. O metro, voltando, ele é dividido em 100 partes iguais. Ou seja, cada parte mede 1 centímetro, é o que eu falei, como se fosse da fita do 1 até o 100. A régua geralmente ela é 30 centímetros, né? Ou um pouco mais. Agora existe a regra, a régua, que parece uma régua também que se usava muito para, ainda se usa para tirar a medida do tecido, quando você vai na loja comprar, um pedaço de madeira todo dividido em centímetros, do 1 até o 100, que é o metro, tá? Então, o centímetro, quando ele vem com o cm do lado de números, ele está se referindo à unidade de medida centímetro, que é menor do que metro, para medir coisas menores, tá? Comprimentos menores. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, como se fosse do 1 até o 100, tá? Gravem isso, 1 metro tem 100 centímetros. Então, meus amores, é isso, tá? A nossa unidade de medida de hoje é o metro. Aprendam que 1 metro tem 100 centímetros, que cada centímetro é um tracinho daquele que tem na régua, dando o exemplo da régua, do 1 até o 30, são 30 centímetros. Se fosse do 1 até o 50, 50 centímetros, né? Do 0, no caso, do 0 até o 100, né? 100 centímetros, tá bom? Então, fiquem na companhia de Deus, bons estudos, caprichem. Aprendam que 1 metro tem 100 centímetros, que o centímetro é a menor unidade, é representado pelas letras cm, que vem depois de algum, se tiver algum número que tem cm depois, está se referindo a centímetro. Se tiver algum número que vem com m, só a letra m depois, está se referindo a metro, tá? Comprimento, a gente está estudando medida de comprimento, para medir comprimento, tá? De uma casa, quando vai construir, de uma mesa, para ver o tamanho, de um sofá, tá? Já da carteira de vocês lá da escola, se a gente estivesse na sala de aula, a gente ia medir, né? Infelizmente não dá para fazer essa atividade do livro, que tem até, mas a gente ia medir a carteira, ia medir o quadro para vocês verem como é que é, tá? Mas no próximo ano, com fé em Deus, dá certo. Não mais quantia gel, mas a outra professora vai fazer, com certeza, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, ótimo final de semana novamente, né? Se vocês já tiverem assistido o vídeo de geografia ou assistir esse aqui primeiro, é porque eu já falei lá no outro, tá? Fiquem na companhia de Deus. Um beijinho para vocês. Até segunda, com fé em Deus.